Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e assuntos afins. E o tema de hoje, sempre as pessoas pedem que eu comente sobre ele, a questão do anticristo. E esse tempo voltou às pautas aí da internet, das lives, e eu resolvi então também fazer um vídeo sobre isso, para estudar à luz da Bíblia, da história, qual a interpretação do cristianismo sobre o anticristo. Eu espero que você fique comigo até o final. Não esqueça, se você gosta do conteúdo aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso é muito importante para o canal. O YouTube mostra dados de estatísticas para cada um dos que fazem conteúdo de internet, e a gente percebe que pouco mais da metade dos que me seguem nas redes sociais não são inscritos no canal. Então, por favor, gente, ajudem, tá bom? É só você colocar o seu like, se gostar do conteúdo, é claro, é só você recomendar para outros, é só você colocar o seu comentário aqui, tá bem? Vamos então a esse assunto polêmico que sempre vai e volta à tona, e as pessoas querem que a gente comente sobre isso. Antes de mais nada, deixe-me dizer que a gente não deve fazer de nenhum tema bíblico uma metralhadora para atacar as pessoas, a fé das pessoas. Eu tenho seus filhos em todas as igrejas, em todos os movimentos religiosos que nós conhecemos e até que nós não conhecemos, e devemos, assim, ser fiéis àquilo que acreditamos, mas sempre entender que Deus tem filhos no território que discorda do nosso doutrinariamente. Jesus falou para os apóstolos: eu tenho ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Isso, para os judeus que consideravam o povo exclusivo de Deus, no sentido de os únicos que iam ser salvos, era uma frase até bombástica, até polêmica. Então, por favor, tudo no clima de cordialidade, discordâncias, por que não? Mas sempre com respeito, sempre com equidade, sempre com educação na forma de colocar os argumentos e ouvir também o outro lado. Então, vou colocar para vocês um panorama geral de qual foi a compreensão geral do cristianismo sobre o anticristo. Eu quero apenas indicar para vocês dois livros. É lógico que eu lamento ter que indicar livros, às vezes, em inglês, nós nem sempre conseguimos livros em português, mas uma parte do que eu vou falar aqui até veio desses dois livros. Um livro de Philip Almond, O Anticristo, uma nova biografia, onde ele analisa todas as ideias sobre o anticristo desde os primeiros séculos até a Reforma Protestante, e também O Homem do Pecado, escrito por Kim Heidelberger. Esse Homem do Pecado, ele tem algumas discordâncias do anticristo. O Heidelberger, ele tem alguns pontos que ele vê diferente do Philip, do Almond, mas você vai trabalhando os dois ali e vai tirando as suas próprias conclusões. Há outros livros que eu pesquisei também, mas para não ficar uma lista infindável de autores que torna até cansativo o vídeo, eu só mencionei esses dois aqui, tá bom? São livros clássicos. Para você entender a história do anticristo, você precisa, em primeiro lugar, lembrar o seguinte: a palavra anticristo, ela é própria apenas das cartas do apóstolo João, que nós vamos ler aqui. Mas, embora o termo, o título anticristo esteja apenas nessas cartas de João, a temática do anticristo, ela subjaz em outros textos bíblicos, tá certo? Então, nem sempre o título anticristo vai estar em todas as passagens, mas o conceito, sim. Não apenas em textos bíblicos, mas também em textos que fizeram parte da história bíblica, e nós vamos analisar com vocês pelo menos os principais aqui. Para entender o anticristo, é interessante também colocar um detalhe em grego. A preposição anti, em grego, ela não significa apenas aquele que é contra, mas aquele que é contra assumindo o lugar de. Então, o anticristo não é apenas alguém contrário a Jesus, não é um anticristianismo, mas alguém que arvora assumir o lugar de Deus, o lugar de Jesus, especialmente na igreja. Então, esse dado é importante para nós começarmos. A menção mais antiga àquilo que nós poderíamos chamar de papel do anticristo na história está no livro de Daniel. Eu vou mostrar uma imagem para você aqui. Depois você pode ler com calma na sua casa Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. No capítulo 7, Daniel vê 4 animais que estão aí no desenho. Eu não sei se você consegue ver, logo atrás tem um leão, depois você tem um urso,
depois você tem um leopardo, e depois você tem um monstro lá, parece um dragão, tá certo? Esses 4 animais são entendidos historicamente no cristianismo, nos pais da igreja, nos autores da reforma, até em autores judeus também, rabinos que comentaram a Tanar. Esses 4 animais de Daniel são entendidos como os 4 inimigos do povo de Deus, a saber, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, tá certo? Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Agora, o 4º animal, que parece um dragão lá atrás, ele é descrito em Daniel como tendo 10 chifres, e, de repente, na visão, no meio dos 10 chifres, surge um chifre pequeno, um chifre que vem dos 4 ventos do céu, de acordo com a tradução do hebraico, do aramaico, melhor dizendo. E esse, aí já é hebraico, desculpem a falha aqui, é porque Daniel tem uma parte que começa em hebraico, depois ele passa para o aramaico, e na metade do capítulo 7, ele volta para o hebraico. Então ele começa em hebraico, vai para o aramaico e volta para o hebraico. E essa parte está no hebraico. Você tem um chifre, e ele tem olhos, e ele tem uma boca que profere blasfêmias e arrogâncias contra o céu. E esse chifre é entendido em toda a história do cristianismo e também do judaísmo como sendo um movimento que é contrário ao povo de Deus. No caso, os cristãos o chamam de anticristo. O fato dele possuir uma boca que produz blasfêmias, que fala contra o céu, significa as heresias que ele iria pregar. No Apocalipse, a famosa besta do Apocalipse, que também é atrelada ao anticristo, ela também tem uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias contra o céu. Há muitas semelhanças na descrição do pequeno chifre e da besta de Apocalipse 13, de modo que os teólogos, de maneira quase unânime, entendem que ambos estão falando do anticristo, tá certo? Agora, o que mais que nós podemos falar a respeito desse anticristo? Vamos lá. Já falei com vocês, né, que o pequeno chifre de Daniel é entendido como sendo um inimigo do povo de Deus que vem de Roma. Então, eu falei aquela questão que a maior parte dos especialistas entendem os animais como sendo Roma, Medopérsia, Grécia e Roma, e eu vou mostrar isso aqui. De acordo com o... Deixe-me ver aqui, eu acabei do Tratado do Yomá, do Talmud, Yomá 10a, o rabino Arizda disse: que significa o versículo, os fortes serão quebrados? Refere-se aos 4 reinos que subjugaram Israel, Babilônia, Pérsia, Grécia e Edom, que é um codinome que os judeus usavam para Roma. Então, que esse anticristo era o chifre pequeno, e ele viria de Roma, e surgiria no futuro, é claro, em vários autores que nós vamos estudar aqui, como Tertuliano, Jerônimo, Agostinho de Hipona, Hipólito de Roma, Irineu e vários outros comentaristas medievais. Na chamada coleção dos manuscritos do Mar Morto, nós temos uma informação importante também. Essa imagem que vocês estão vendo é das cavernas de Hirbet Qumran, no deserto de Israel. Em Hirbet Qumran foram encontrados aqueles famosos pergaminhos do Mar Morto. E o que esses pergaminhos trazem de importante para nós? Uma biblioteca imensa que traz não apenas cópias bíblicas que foram escritas antes de Jesus, bem como comentários do judaísmo antigo. Ou seja, quando você estuda os escritos do Mar Morto, você não só vê a cópia da Bíblia que eles produziram, os judeus que ali estavam, como também o que eles entendiam de profecia, de história, de Messias. E isso é importante porque nós temos uma história que está fragmentada. Então a pergunta é, na época de Jesus, os judeus também tinham uma ideia de um anti-Messias, de um anticristo? O que é que nós encontramos ali? Você vai encontrar a referência a Belial, alguns manuscritos trazem Beliar, e o que esse Belial seria, ou Beliar? De acordo com a regra da comunidade, um dos manuscritos encontrados ali em Qumran é dito assim: toda a obra de falsidade é domínio de Belial, a sua mão estende-se contra os justos. Também no livro da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas diz: Belial lidera as forças das trevas contra os filhos da luz. Então esse Belial, ele é mencionado nesses manuscritos como sendo um inimigo do povo de Deus, que viria atacar o povo de Deus, e ele tinha uma campanha anti-messiânica.
Então, alguns comentaristas presumem que já havia ali naquele judaísmo de Qumran, naquela comunidade judaica, uma ideia, ainda que embrionária, daquilo que os cristãos chamariam mais tarde de anticristo. Lembra que essa ideia já vem então de Daniel, do pequeno chifre, você tem ecos dela em Qumran e também no cristianismo. 3 elementos. Vamos falar mais um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto, outras informações que eles nos dão. Nos textos como o Caminho de Damasco, é dito que esse Belial é o homem da mentira, e ele tem o espírito do engano. E ele é descrito como alguém que engana o povo de Deus, corrompendo a lei e pervertendo a verdade. Ele se opõe aos filhos da luz e será julgado no fim dos tempos. Também você tem no Pesher de Abacuc a referência a um certo rei de Quitim, que é um outro codinome para Roma, e esse rei de Quitim, provavelmente rei de Roma, aparece como uma figura opressora que persegue o povo de Deus. Ele blasfema contra os fiéis, ecoando descrições do anticristo que estão em Daniel e mais tarde aparecerão no apóstolo Paulo. Também outros textos de Qumran, ainda do Pesher de Abacuc, falam de um certo sacerdote ímpio ou sacerdote perverso, Kohen HaRasha, e ele persegue o mestre de justiça, que seria o Messias. Aí que deixa-me explicar. Alguns pensam que o mestre de justiça seria um líder da comunidade. Outros pensam que seria uma figura do Messias. Outros pensam que seria as duas coisas, o líder da comunidade que antecede a vinda do Messias. E esse sacerdote ímpio é acusado de enganar o povo, rejeitar a verdadeira Torá, profanar o culto, transgredir a lei, perseguir o líder justo da comunidade, como eu falei, algo que alguns interpretam como sendo a morte ou o exílio do mestre de justiça. Só para refinar bastante a argumentação com vocês, os manuscritos do Mar Morto, às vezes, falam de 2 Messias vindouros. 2 Messias. Um que seria de uma raiz, outro de outra. E um que seria sacerdote, outro que seria rei, por exemplo. E esse inimigo frontal do Messias iria perseguir o povo de Deus, iria trazer mentiras, ele iria transgredir a lei, e ele apareceria no fim dos tempos. Aí você deve estar me perguntando, Rodrigo, onde que essa comunidade de Qumran teve acesso às informações? Quais são as profecias? Bom, nós não sabemos. Há muita coisa que havia de profecia no passado que se perdeu. Por exemplo, certamente havia alguma profecia de tempo cronológica que apontaria à época em que o Messias deveria nascer, porque os magos do Oriente dizem que Deus mostrou para eles uma estrela no Oriente e essa estrela os conduziu até onde o Messias estaria. Agora, para esses magos do Oriente, que muitos interpretam serem sábios da Pérsia, interpretarem que um sinal luminoso no céu era o sinal do Messias e que eles deveriam seguir esse sinal, alguma profecia de tempo deve ter sido aplicada ali. E nós não temos acesso a ela. Grande parte do que foi produzido do conhecimento antigo, infelizmente, se perdeu. Hoje nós temos fragmentos de história que nos permitem reconstruir, ainda que hipoteticamente, um quebra-cabeças de 1000 peças, das quais 900 e tantas se perderam. Compreende? Então, agora que eu já mostrei para você que a origem da ideia do pequeno príncipe, essa foi forte, hein? Vai virar recorte. A origem do pequeno chifre, agora o Saint-Exupéry até virou no túmulo lá. Não é o pequeno príncipe de Saint-Exupéry, eu estou falando do pequeno chifre de Daniel. A alusão mais antiga que temos a esse personagem escatológico é no livro de Daniel. Quando eu falo escatológico, eu me refiro ao fato que esse anticristo é esperado para o tempo do fim. Daniel o descreve como um pequeno chifre cheio de blasfêmias, que muda a lei de Deus, que persegue o povo de Deus, que é cheio de mentira. E depois, nos manuscritos do Mar Morto, nós temos essa figura trabalhada como sendo um sacerdote ímpio, como sendo Belial, como sendo um homem de mentiras, que se levanta em guerra contra os filhos da luz. Ele também quebra a lei de Deus, etc. Há alguns comentaristas de linha preterista que acreditam que isso se cumpriu na época de Antíoco Epifânio, e que Antíoco Epifânio seria o pequeno chifre, porque ele transgrediu a lei de Deus, quebrando o Shabat dos judeus, proibindo o sacrifício no templo, perseguindo os judeus, desonrando o santuário, que seria o templo de Jerusalém. Mas devemos lembrar que Jesus, que viveu séculos depois de Antíoco Epifânio, 1,5 séculos depois de Antíoco Epifânio,
Jesus diz que o anticristo iria vir ainda, porque Jesus, quando fala em Mateus capítulo 24, acerca do abominável da desolação, que é a expressão que Daniel usa para falar do anticristo, Mateus diz assim, olha, quando, pois, vocês virem o situado lugar santo, o abominável da desolação de que falou Daniel, o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então Jesus atrelou aquilo ao futuro. Então não podia ser Antíoco Epifânio. Mas outras argumentações que eu não vou apresentá-las aqui. Quais são as passagens bíblicas, portanto, que mencionam o anticristo? Ou pelo menos fazem referência àquilo que João chama de anticristo. Nós vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. Eu coloquei em forma de gráfico aí, porque você pode ver que elas se complementam. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 41. Não é 41, deixa eu ver que está pequenininho para mim aqui. 43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se vier outro em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Na língua grega, esse se vier outro pode ser traduzido de outras maneiras. Pode ser quando ou se. Como aquela passagem de João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando for, essa passagem, e quando for, e vos preparar lugar, voltarei. Algumas Bíblias trazem, e se eu for, e vos preparar lugar, na verdade é quando, não é uma coisa assim, se, talvez apareça, talvez não, é quando. Então você pode ler aqui, e quando vier outro em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Quem é esse outro que virá em seu próprio nome? Evidentemente que é um falso Messias. Mateus capítulo 24, Jesus também fala que viriam falsos mestres, falsos cristos. Eu vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 24, versículo 4 em diante. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus falou que haveriam de vir falsos mestres e falsos cristos, e enganariam a muitos. Então, em João, Jesus fala, vocês não me recebem, mas quando eu vi em nome do Pai, vocês não me recebem. Quando vier outro, falando no nome dele, vocês o receberão. Esse outro é um falso mestre. Um falso Messias. E aqui em Mateus 24, ele falou, virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então a gente aprende que, embora exista um anticristo maior, vou mostrar isso melhor daqui a pouco, haverá muitos falsos profetas e falsos cristos, no plural, ao longo da história. Aí, quando nós vamos a Apocalipse 17, você tem a referência a uma mulher prostituta que está montada sobre a besta e persegue o povo de Deus. Ali você vê todo um conglomerado que também aponta para esse trabalho do anticristo. E todos esses textos que eu li até agora de Jesus e fiz referência ao Apocalipse 17 e Apocalipse 13 também, não posso esquecer de Apocalipse 13, que é a besta do Apocalipse. Todos eles parecem ecoar de uma maneira ou de outra Daniel capítulo 7 e 8, que eu fiz referência para vocês. Tá bem? Depois lê com calma. Lê Apocalipse 13, Apocalipse 17 e compare com Daniel capítulo 7 e capítulo 8, especialmente a parte que fala de um pequeno chifre. Bom, continuando, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo também vai falar da figura desse homem ímpio, desse anticristo. Eu vou ler para vocês aqui. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler do verso 3 em diante. Diz assim, ninguém de nenhum modo os engane. Engraçado, a mesma coisa que Jesus falou, né? Vejam que ninguém engane vocês. Isto não acontecerá, ele está falando da segunda vinda de Jesus, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, Paulo diz que antes da vinda de Jesus,
haveria de chegar à apostasia. Deixe-me dizer para vocês, eu já ouvi alguns, até na internet, dizendo que essa apostasia aqui é o arrebatamento da igreja. Eu respeitosamente discordo disso. A palavra apostasia é uma palavra que vem do grego apostasis, que significa ruptura, separação, alguém que vai para longe de. Então, apó é movimento para fora. Então, apostasis, aquele que vai para fora. Apóstolo, aquele que viaja. Então, alguns defensores do dispensacionalismo e pré-tribulacionistas dizem que a apostasia aqui é o arrebatamento da igreja. Mas eu discordo isso pela seguinte razão. Quando você pega a palavra apostasia e a congênere dela da Septuaginta, apóstasis, todas as vezes que a Septuaginta usa a palavra apóstasis, é para falar de rebelião. Depois faça uma pesquisa e você vai ver isso. O que é a Septuaginta, Rodrigo? A Septuaginta foi uma tradução que judeus que viveram na época de Ptolomeu fizeram do hebraico e do aramaico para o grego. Foi a primeira tradução propriamente dita da Bíblia. A Septuaginta ela foi traduzida para o grego, por isso tem o nome de Septuaginta, porque alguns, diz a lenda, que foram 72 judeus que a traduziram, diz a lenda. Por isso ela recebeu o nome de a versão dos 70, ou Septuaginta, e na época dos gregos, do helenismo, eles traduziram as escrituras em hebraico para o grego. E aí você tem algumas palavras hebraicas, como a palavra mará e a palavra shanad. Tanto mará como shanad significam rebelião, rebeldia, quebra de aliança. E eles traduziram essa palavra por apostasis. Em nenhuma vez a palavra apostasia foi traduzida como simplesmente um departure, uma partida de alguém. Além disso, se você olhar todos os apologetas cristãos do primeiro, segundo, terceiro século, interpretavam a apostasia como sendo a rebeldia, a quebra da aliança do povo de Deus. E assim também teólogos protestantes e tudo mais. Então, a apostasia aqui, para mim, não é arrebatamento da igreja. É quando a igreja quebra a aliança com Deus, à semelhança do que fizeram os judeus no passado, quando desviaram do caminho. Então, a apostasia, até hoje a gente usa essa linguagem na igreja. Quando uma pessoa desvia da fé, um desviado, como as pessoas falam, ele é um apóstata, um apostatado. Ele apostatou da fé, ele quebrou a fé, ele agora se tornou um herege. Então, o que Paulo está falando, que antes da vinda de Cristo, chegaria a apostasia. Então, para Paulo falar a apostasia, reapostasia, Paulo está falando de uma grande ruptura do cristianismo. Paulo não está falando aqui de um irmão que larga a fé ou de um outro que faz um movimento dissidente. Tem que ser uma coisa realmente assim grande o bastante para ser elencado no cronograma histórico da igreja. E Paulo fala que viria a apostasia e aí seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E qual a característica desse homem da iniquidade, esse filho da perdição? Ele se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Novamente, muitos intérpretes dispensacionalistas acreditam, então, que o anticristo iria reconstruir o templo em Jerusalém e vai se assentar no templo em Jerusalém. Porque aqui fala que ele se assenta no santuário de Deus, então o templo de Jerusalém. E como o templo de Jerusalém hoje está destruído, desde os romanos no ano 70, então ele tem que reconstruir um templo em Jerusalém para sentar ali. Mas eu também não concordo com essa visão, vou explicar aos irmãos por quê. A palavra que aparece para santuário de Deus aqui na Bíblia, a palavra naos. Naos ton theon. Essa palavra naos ton theon, o santuário de Deus, tuteu, perdão, eu falei errado aqui o grego, viu? Naos tuteu, santuário de Deus. Ele não está falando do templo em Jerusalém. Todas as vezes que no Novo Testamento fala do templo, a palavra que aparece é hieron. Então, veja bem, 100% das vezes que o Novo Testamento fala do templo de Jerusalém, usa a palavra hieron. Todas as vezes no Novo Testamento que fala de santuário,
usando a palavra naos, refere-se ao santuário celestial ou à igreja. E o corpo de Cristo, né, que são os irmãos da igreja, fala, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, naos. Então, santuário refere-se ou ao santuário celestial ou à igreja. Então, aqui, eu não acredito, olhando o grego, que Paulo está falando que o anticristo vai se assentar num templo em Jerusalém, senão ele falaria que ele se assentaria no hieros tuteu, no templo de Deus, aí sim teria que ser Jerusalém. Ele fala o santuário de Deus. Então, o que eu aprendo aqui dessa carta de Paulo? Que antes da volta de Jesus, teria uma grande apostasia da igreja, uma quebra das verdades divinas, e seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se assenta na igreja de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e se levanta contra todo objeto de culto, quer dizer, ele vai até ser um sujeito, quase que não vou chamar de déspota, mas alguém que vai aliciar todo mundo para o lado dele, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava entre vocês? E Paulo continua dizendo, e agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Há muitas possibilidades hermenêuticas do que seria aquilo que o detém. Alguns pensam que aquilo que detinha o anticristo era o Império Romano, que ainda não permitia que um falso Messias assumisse o poder. Outros pensam que aquilo que detinha o anticristo era o Espírito Santo, que o Espírito Santo ainda tem aquela força de refrear os ventos. Deus manda os anjos refrear os ventos em Apocalipse capítulo 7. Mas seja o que for que detém esse anticristo, Paulo diz que ele ainda estaria no futuro. Correto? Estaria no futuro. Mas apesar dele estar no futuro em relação ao tempo de Paulo, o próprio Paulo continua dizendo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Uma das razões porque muitos pensam que esse que detém o anticristo é o Espírito Santo, é porque no verso 6 Paulo fala, vocês já sabem o que o detém, e depois ele fala aquele que o detém. Então, no início, Paulo usa um pronome neutro, depois ele usa o pronome masculino, que o grego tem o neutro e o masculino. A palavra pneuma, espírito em grego, é uma palavra neutra, mas apesar do Espírito Santo ser uma palavra neutra, ele é descrito às vezes com pronomes masculinos, mostrando que o Espírito Santo não é uma coisa, uma força ativa, mas uma pessoa. Então, muitos pensam que seria o Espírito Santo. Bom, que interessante, diz que ele estaria no futuro em relação ao tempo de Paulo, mas o mistério da iniquidade que produziu o anticristo já operava no tempo de Paulo. E diz então que será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então nós aprendemos que esse anticristo, deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, ele tinha já o mistério da iniquidade operando na época de Paulo, mas ele ainda seria revelado, esse anticristo, e ele duraria até a volta de Jesus, porque fala que ele ia ser destruído pelo esplendor da vinda de Jesus, e que a vinda de Jesus é que vai revelá-lo realmente de maneira clara. E que ele se assenta no santuário de Deus, que nós sabemos que é a igreja, e ele está atrelado a uma apostasia da igreja. E que tudo isso aconteceria antes da vinda de Jesus. Eu deveria ter tirado esses slides há mais tempo, para não ficar meu rosto pequenininho, mas agora Paulo vai dialogar com a carta de João, 1 João, onde o anticristo vai ser mais detalhadamente explicitado. Vamos aqui então à primeira epístola de João. Ainda não passei a página.